Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Wilson, a gente tá junto aqui para você dar o seu próximo grande passo. Vamos embora? Primeira aula de hoje, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre poema, é um bicho-papão, muita gente tem muita dificuldade, mas em inglês ele pode ser até difícil em português, né? Mas em inglês ele é tranquilo, molezinha. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte, ó. Poemas podem estar ligados a uma função social que está diretamente ligada à habilidade 7, ou ele também pode estar voltados para uma simples interpretação de texto, que é a habilidade 8. Wilson, que é a habilidade 7, que é a habilidade 8? Na aula 2, eu vou falar sobre habilidades 5 e 6, e na aula 3, a gente vai falar sobre habilidades 7 e 8. A função social, turma, fala sobre o engajamento. Eu quero, por exemplo, falar sobre um poema ou uma música que pede para que a sociedade acolha, proteja a diversidade, né? Multiplique, fale sobre coisas que normalmente fazem sentido para um mundo melhor. Então, acolhimento, respeito étnico, respeito em relação à preferência sexual, orientação sexual e por aí vai. Então, a gente está falando sobre a habilidade 7 nesse caso. A habilidade 8 é a mera interpretação de texto de poemas ou de peças de arte, seja isso uma música, uma poesia, uma resenha de livro, de filme, por aí vai. Mas eu explico melhor na aula 2, tá certo? Quando você percebe que lá no enunciado ele está falando que as questões, eu falo aqui que as questões que pedem para analisar mensagens de engajamento social, e aqui eu estou falando especificamente sobre a habilidade 7, né? Então, quando você percebe que lá no enunciado ele fala sobre engajamento social, você precisa analisar, né, dentro desse viés de engajamento social. Então, pode ser que eu tenha várias palavras que eu não conheça lá no meu poema, mas eu sei, porque o enunciado me deu essa dica, que eu estou falando sobre engajamento social. Então ele vai falar sobre respeito étnico, ele vai falar sobre diversidade, ele vai falar sobre multiculturalismo, ele vai falar sobre, sei lá, um caldeirão de cultura dentro do mesmo país, como em Nova York, por exemplo. Então a gente começa a perceber que é esse engajamento social que vai contar para mim naquela questão específica, beleza? Aí eu vou com esse viés e eu consigo entender o poema muito mais facilmente. Em todo poema, preste muita atenção. E olha, turma, o que eu estou falando para poema também serve para música, certo? Em todo poema, preste muita atenção ao padrão estrutural e às repetições. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Preste atenção aí, ó. Primeiro exemplo, ele pede, ó, primeira dica muito importante, toda vez que você for pegar uma questão Enem, comece por aqui, ó. Comece pelo enunciado. Todo enunciado possui um contexto e um comando. Você precisa entender o que você vai ler e o que você tem que fazer. Então, bora dar uma olhada aqui. Ele fala, ao descrever o processo de formação da Inglaterra, eu vou ler um poema sobre o quê? O processo de formação da Inglaterra. O autor desse poema recorre a características de outro gênero textual. Opa, peraí, eu falei sobre um poema e também falei sobre características de outro gênero textual. Ele quer evidenciar o que com isso? A minha questão, então, é a seguinte, eu vou ler um poema, ou seja, o gênero textual principal é um poema, mas eu preciso parar para analisar que esse cara também vai misturar com características de outro gênero textual. Por que ele está usando essa característica? Essa é a pergunta. Se você transforma o enunciado, principalmente em questões de linguagens e códigos e ciências humanas, se você transforma o enunciado em pergunta, fica muito mais fácil de você responder a questão. Por que ele transformou e ele usou características de outro gênero textual? Primeira pergunta. Qual é o gênero textual que ele está acrescentando aí em relação ao poema? Bora dar uma analisada? Presta atenção, turma, ó, que ele usa muitos imperativos. Take, remove, add, sprinkle, add, leave. E aqui ele joga, ó, uma palavra-chave. Ingredients. Então ele fala, ó, pegue alguns celtas, e ele fala vários povos, né? Depois ele fala, remova os romanos depois de 400 anos, adicione francês, inglês, saxões, mude, né, polvilhe alguns indianos, acrescente a esse caldeirão. Deixe os ingredientes, ou seja, eu estou misturando um poema com qual gênero textual? Que tipo de texto é esse que eu estou misturando? Eu dou verbos no imperativo e eu falo sobre processos para que você consiga construir alguma coisa. Ou seja, quando eu falo sobre ingredientes, eu falo sobre receita. Esse é um outro gênero textual que aparece aí junto com o poema. O que a gente precisa entender? Que ele pede para que todos os ingredientes estejam ou sejam igualmente importantes. E que ele diz, uma dose desigual de justiça vai danificar as pessoas.
dê justiça e igualdade a todos. O que ele está falando então? Ele disse, é o processo de formação da Inglaterra. Ele disse, eu estou juntando vários ingredientes. Então, qual é a alternativa que funciona aí para esse tipo de questão? A riqueza da mistura cultural. Essa mistura, ele faz como? Falando sobre todos os ingredientes que você tem que acrescentar. Percebe? Então, é a partir dessa mistura cultural, é a partir dessa mistura de vários povos, de vários lugares ocupando a Inglaterra, que eu consigo perceber que ele está falando sobre o processo de formação e de construção desse país. Tranquilo? Essa outra questão é bem mais rapidinha. Ele fala assim, ó, Ebony and Ivory. Eu não sei o que é isso, mas observe que ele fala assim, ó, em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende o quê? Percebe pelo enunciado que aí eu tenho um engajamento. O que é que Paul McCartney está defendendo na letra desse poema, dessa música? Então eu falo sobre engajamento social. Então vamos lá, vou ler um poema que tem um viés social. Aí eu falo assim, ó, X e Y, porque eu não sei o que é Ebony e eu não sei o que é Ivory. Aí ele diz, X e Y vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, nas teclas do meu piano. Imagine um piano, eu tenho várias teclas e eu tenho aquela teclazinha que fica diferentezinha aqui. Lembra dela? Olhe para a tecla do piano, imagine a figura de uma tecla de piano, imagine engajamento social, imagine que as teclas estão vivendo lado a lado, uma com a outra, em perfeita harmonia, e que ele faz a pergunta, meu Deus, por que a gente não pode viver assim? Como assim? Viver como? Lado a lado, em perfeita harmonia, assim como as teclas de um piano. Então, eu estou falando sobre o quê? O que é que está ali na tecla do piano? O que é o X e o Y? A tecla branca e a tecla preta. Concordam comigo? Ebony vem de ébano, que é a madeira preta, escura, né? Que representa a cor negra, a raça negra. E o ivory é o marfim, né? Que é o material do qual é feita a tecla, tanto a preta quanto a branca, num piano. E aí ele faz isso para dizer de forma genial que nas teclas de um piano, preto e branco convivem em perfeita harmonia lado a lado. E ele pede para que a gente tenha esse engajamento social e respeite as diferenças étnicas. Portanto, o respeito étnico da letra E é a resposta para essa questão. Fechou? Na próxima aula a gente fala sobre as habilidades 5 e 6 e a gente mata a pau as questões que vierem com essa habilidade. Vamos dar o próximo grande passo?